Nos últimos anos, no Brasil, é muito comum vermos pessoas apoiando a volta dos militares ao poder, e com isso, uma consequente ditadura que suspenderia os direitos políticos e sociais conquistados com a Constituição de 1989. Os apoiadores da ditadura parecem ignorar a democracia eleitoral, como se o voto de cada cidadão não resultasse em mudanças significativas e concretas. Então nos perguntamos: votar traz mudanças? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Esse quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos para mais uma aula de Sociologia aqui dentro do nosso Covil Sociológico. E hoje, aula especial sobre democracia eleitoral. E aí, votar traz alguma mudança? É ter que pensar toda a amplitude do que é democracia e dentro da democracia, o significado de democracia eleitoral. Vamos para a aula, rapaziada? Segue nós aqui, vamos que vamos. Caros alunos, quando falamos de democracia, temos que ressaltar seus aspectos mais importantes, isto é, os aspectos que sustentam essa estrutura e mantêm seu exercício. E um desses aspectos é o sistema eleitoral. Obviamente que uma democracia não é feita apenas de sistemas eleitorais. Para que haja uma democracia e que ela seja constituída de forma plena, outras exigências como o direito à vida e à liberdade são igualmente necessárias. Como todos sabemos, nossa democracia ocidental é uma herança das práticas políticas exercidas na Grécia Antiga, onde todo cidadão participava das decisões da polis. Embora com algumas diferenças, nossa democracia também exige participação política. Sabemos que na democracia grega tinha direito ao voto apenas o cidadão ateniense, isto é, escravos, estrangeiros e mulheres não podiam manifestar sua vontade política. Dentro da nossa democracia, a toda pessoa é concedido o direito de liberdade e escolha, o que significa dizer que dentro do nosso sistema democrático as diferentes formas de escravidão são completamente repudiáveis. E no caso da pessoa ser estrangeira, a ela é garantido direitos básicos de cidadão estrangeiro, podendo ela, inclusive, se naturalizar no país e gozar dos mesmos direitos de um cidadão nascido dentro do território. E na nossa democracia também se pressupõe aquilo que chamamos de sufrágio universal, isto é, direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independente de alfabetização, classe, renda, etnia ou gênero. Ainda assim, você pode estar levantando algumas dúvidas em torno da efetividade do seu voto. Nesse momento você deve estar pensando: todo ano tem eleição e eu nunca vi nada mudar. A democracia eleitoral é uma parte desse sistema democrático. Outra parte importante dessa democracia é a constante vigilância do Estado e suas instituições, como os poderes políticos e judiciário. E temos também como parte da democracia a participação política do cidadão. E a participação se realiza em diversos níveis, desde a votação em algum representante até o engajamento dentro das estruturas partidárias. Mas ela também pode se efetivar por algum trabalho realizado diante da sua comunidade, ou com a sua candidatura ou ocupação em algum cargo de decisão governamental. Essas formas de participação política não se resumem apenas ao voto. A ideia de democracia é muito ampla, entretanto, mesmo que ela não se resuma apenas ao voto, seu caráter eleitoral é fundamental e significativo. Sem este processo, não há democracia. O voto é a escolha de um representante que mais se aproxima dos nossos ideais políticos. Ele expressa a escolha de pessoas com condições de representar aquilo que entendemos como necessidades e objetivos a serem alcançados. Se você conhece as necessidades e objetivos da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, quem é o representante mais capacitado a ocupar uma cadeira para defender esse seu interesse? E aí perceba que apenas nessa pergunta podemos observar dois problemas imensos: o seu envolvimento com a comunidade, bairro ou cidade, e uma representação capacitada. Isso é, não estamos falando de um representante mais bonito ou com um melhor discurso. Estamos falando de representantes que realmente conhecem as dificuldades locais e apresentam projetos consistentes para a resolução de problemas. Estamos falando de soluções reais. E para além disso, saber que esse representante encontrará resistências em outros projetos de outros representantes igualmente eleitos pela participação de outros eleitores de forma igualmente democrática. E aí você fala: professor, por isso que eu prefiro aquele candidato que fala que vai resolver tudo sozinho, que vai baixar a ditadura, colocar o exército nas ruas, pelo menos ele é mais eficiente. Ele faz e depois pergunta. Numa democracia não existe representação que resolva todos os problemas e os problemas de todos apenas pela vontade individual. Na democracia não existe representação de uma sociedade inteira apenas por uma pessoa. A isso chamamos de autoritarismo. Dentro do âmbito político, democracia é o debate,
Democracia é consenso. À medida em que as vontades e interesses são diversos, é necessário entender que não podemos calar a voz do outro e nem podemos ficar calados. Entretanto, alguns setores da sociedade brasileira ainda idolatram o período ditatorial no Brasil, justificando que foi um período em que reinava a ordem e não havia corrupção. O que não é verdade, pois a ordem está apenas de um lado da sociedade, daqueles que dominavam e governavam pela força, junto aos que obedeciam calados. Todos que ousassem discordar eram presos, torturados e até mortos. E sim, houve corrupção. O que não houve foi oposição para denunciar. À medida em que qualquer discordância gerava prisões, torturas e mortes, então não havia quem denunciasse. Toda democracia pressupõe força e direito. Entretanto, quando a força se excede, a democracia tende a morrer, e com ela, muitos cidadãos. Esse cidadão pode até ser seu vizinho, conhecido ou irmão, nunca sabemos. Viu como a democracia é extremamente importante? Entende como a democracia eleitoral é um processo fundamental e o que ela precisa é ser aprimorada no seu todo e não destruída? Só interessa a destruição da democracia àqueles que se beneficiarão com ela, isto é, uma pequena parcela da sociedade. Por isso, conheça a democracia profundamente, todos os seus aspectos, pratique ela no seu cotidiano, exija que as necessidades da sua comunidade, bairro e cidade sejam bem representadas. Mas entenda que democracia é um todo complexo que exige a conquista de muitos direitos, ainda que esses direitos não sejam os seus. Democracias morrem pela falta de diversidade de ideias e opiniões. Portanto, respondendo à nossa pergunta, a democracia eleitoral traz mudanças? Talvez a principal mudança que a democracia traga é a mudança de comportamento. Se com a democracia as mudanças são lentas, sem ela nada muda. Trata-se de um exercício de paciência. A democracia é o melhor sistema para equacionar a diversidade em que vivemos. Ela não se resume às eleições, ela exige outros exercícios participativos, mas sem as eleições, de nada a democracia nos serve. E como eu já disse aqui, não existe democracia onde uns mandam e outros obedecem. Não existe democracia onde uns comem e outros passam fome. Não existe democracia onde existe discriminação e preconceito. Portanto, democracia é luta. Então, galera, terminamos a nossa aula aqui especial, Democracia Eleitoral, e fechamos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham assimilado. E aproveitando aqui o seguinte, se quiser, deixa sua curtida aqui embaixo aí. Se não quiser, não tem problema não, tamo aí firme e forte. Mas por gentileza, comenta, deixa um feedback pra nós aqui, fala o que você tá achando. E outra coisa, compartilha, mano, vamos democratizar esse conhecimento. Conhecimento é pra ser democratizado e compartilhado, beleza, rapaziada? É nóis. Tamo aí firme e forte pra uma próxima aula. Até mais.